Oi gente, tudo bem? Eu queria mostrar aqui um tutorialzinho para vocês de como fazer aqui uma simulação com essas molduras que eu estou oferecendo, que em breve já vão estar disponíveis lá no site, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo mais específico da moldura em perspectiva, que são as que dá um pouquinho mais de trabalho, né, para criar a simulação com as molduras perspectiva. Lá quando você adquirir no site, tá, elas vão estar assim, nessa pastinha aqui, onde eu separei por horizontais e verticais, com luz incidindo do lado direito da moldura e com luz incidindo do lado esquerdo da moldura. Tá? E o porquê isso? Eu já vou te mostrar agora. Aqui, apesar da luz deste ambiente estar vindo do lado esquerdo, a nossa moldura aqui, ó, vou mostrar para ti, essa aqui, a gente vai ter que usar essa versão aqui de moldura, eu já vou te explicar. Porque a luz a gente vai ter que inverter, né, dar um flip na horizontal na moldura. Eu vou pegar essa número 1 aqui, vamos abrir ela. É apenas isso que tu vai ter que observar quando for criar a tua simulação lá. Tá? De que lado está incidindo a luz e qual a moldura que tu vai utilizar em função disso. Ela já vem no tamanho grande aqui, para a gente trabalhar. Vamos diminuir. Tá? Deixar ela no tamanho mais próximo aqui, para te mostrar como que a gente vai usar. Ó. Agora aqui com ela, vou manter o Ctrl T aqui, e vamos dar um flip nela, na horizontal. Ela vai ficar na direção que a gente precisa, certo? A luz incidindo da direita, gerando sombra, incidindo da esquerda, gerando sombra no lado direito da moldura. Por isso que este é o modelo que a gente precisa neste caso aqui. A gente ajusta aqui aproximadamente a perspectiva correta aqui no alinhamento da parede, certo? Lá embaixo a gente vai ter mais ou menos também o comportamento do alinhamento do piso, como ficaria. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que nesse cantinho de baixo ele deveria descer mais. A parte do fundo da madeira, considerando que a gente está observando de cima para baixo aqui, esse cantinho aqui ele não deve subir tanto assim. Como é que a gente corrige isso? Tecla P de atalho, atalho na tecla P, que vai ser a nossa canetinha aqui. Ó. Essa canetinha, Pen Tool, a gente vai criar uma área de seleção aqui, só nessa face lateral da moldura, tá? Ó, só nessa face lateral a gente pega um pedacinho aqui, fecha a seleção, clica com o direito do mouse, Make Selection, Enter, Ctrl J, Ctrl T, e agora, segurando Ctrl, pega esse cantinho e arrasta ele para baixo. Certo? Enter, liga e desliga, olha lá, ele já ficou mais de acordo com a inclinação aqui da parede, certo? Ó, desliga, liga lá o cantinho. Tá? Esse é um ajuste assim que sempre nas molduras em perspectiva provavelmente você vai ter que fazer. Né? Tanto esse primeiro ajuste na altura aqui do alinhamento da parede, na parte de baixo, quanto este daí. Outra coisa, está muito comprida essa moldura aqui. A gente pode redimensionar ela. Primeiro vamos juntar essas duas camadas aqui que eu separei, Ctrl E nas duas. Pronto, virou uma coisa só de novo. A gente vai lá no Edit, Content or Scale, que é a escala sensível ao conteúdo. Clica aqui, a gente segura o Shift, vem aqui no meio na parte de baixo e diminui essa altura aqui. Pronto, aqui já está de acordo para mim. Enter. A escala conteúdo, diferente do Ctrl T, ela mantém a proporção da moldura, né? Ela não espicha e não encolhe, vamos assim, por assim dizer, a parede, né? A parede da moldura, a espessura da moldura, ela preserva. Um Ctrl T de novo para jogar mais para baixo, isso aqui. Enter. Bem legal. Eu ainda daria um ajuste aqui, ó. Eu acho que isso aqui ainda está muito para baixo também, né? No nosso ponto de observação aqui. Faria a mesma coisa, ó. Tecla P da canetinha,
cria uma areazinha de seleção só na face lateral da moldura, fecha, clica com o direito, Make Selection, Enter, Ctrl J, Ctrl T, segura lá, com o Ctrl apertado, puxa só aquele cantinho, melhorou, certo? Aqui ficou um pouquinho marcado aqui, ó. Ficou mais escuro, a gente pode apagar. Vem com a borrachinha aqui, seleciona o Hardness no máximo, diminui o tamanho do pincel e a gente dá uma apagadinha nesse cantinho aqui. Tá? Ó, ficou mais alto, ficou mais de acordo, certo? Junta as duas camadas no Ctrl E, perfeito. Já estamos aqui com a nossa primeira moldura. Só que eu quero um díptico aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J nessa moldura. Vou dar um Ctrl T. Vou arrastá-la para o lado. E vamos deixá-la no alinhamento da outra, certo? Puxa aqui, aproxima. A gente vai ter que jogar a outra moldura. Deixa eu jogar ela para o lado um pouquinho, só para vocês verem. Ó, ela vai sobrepor a moldura da direita. E a gente precisa do contrário. Então a gente vai pegar a primeira moldura da direita, joga na camada superior, joga por cima. Pronto. Aí elas já se afastaram, entendeu? Agora a gente estabelece aqui uma distância entre elas. Acho que está ok assim. Vou juntar as duas, tá? Vou juntar as duas, Ctrl E. Já temos um elemento só aqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui na camada. Vai abrir essa aba aqui, a gente habilita a sombra e já vai estar pré-configurada conforme a última simulação que eu fiz aqui. Então ela já está praticamente certinha. Deixei 35% de opacidade, distância em 5 pixels, tamanho de 5 pixels. Ela já ficou numa configuração interessante. É uma sombra bem difusa, tá? Pode pegar pelo ambiente que tu vai ver que não tem sombra muito marcada. Né? A iluminação ela é difusa, então a gente não pode marcar demais a sombra. Para dar um pouco mais de profundidade, mais realismo, eu aciono mais uma sombra. Tá? Com uma configuração parecida com a primeira, porém um pouquinho menor os pixels, as distâncias. E aí ela preenche mais aquela área entre moldura e parede. Ó. Aí ficam as duas sombras, uma sobrepondo a outra. Aí a coisa fica um pouco mais real. Né? Eu gosto de usar assim. Porém, até antes de fazer isso, o que tu poderia fazer é duplicar essa camada. Tá? Deveria duplicar essa camada de moldura primeiro. Mas a gente pode duplicar agora, não tem problema. Dá um Ctrl J nela. Porém, nessa cópia, a gente desabilita a sombra. Desabilita. Não quero sombra, quero só a área da moldura. Vou com o botão direito do mouse, rasterizo ela. Aqui tem sombra, que tem os efeitos ali de sombra, a mesma coisa. Vou com o botão, daí eu deixo ligado os efeitos, né? Essa eu deixo ligado. Botão direito do mouse, rasterizo a moldura, rasterizo a camada. Essa tem só sombra, tá? Depois já vou te mostrar o porquê que a gente separa uma só com sombra e a outra só com a moldura. Vamos botar uma foto aqui dentro? Vamos criar uma área de seleção aqui. A melhor forma mais correta que tu vai conseguir, sem ficar nenhuma bordinha para dentro ou para fora da moldura, é criar manualmente essa área de seleção. Tá? Eu venho aqui bem no cantinho da moldura, no pixel onde termina a área da madeira, pegando lá na camada de baixo, tá, gente? Ó, lá na camada de baixo. Eu estou com a canetinha selecionada, né, o atalho da tecla P, de Paulo, e aí eu vou só na área interna da moldura, vou criar uma seleção aqui. Então eu vou vir aqui por dentro, e agora já vamos lá no final. Lá no final, clica no final, só na parte que é a parede, nada que pegue a madeira da moldura. Ó, essa aqui vai ser nesse pixel aqui. Aqui, fecha lá, clica com o direito do mouse, Make Select, Enter. Lá na camada base principal, né, a gente está trabalhando, Ctrl J. Certo? Já tem a primeira área de seleção. Vamos criar a segunda? Volta para a camada principal, lá de baixo. Vamos criar uma segunda área. Ctrl J na camada principal.
Feito. Agora a gente desliga aqui só para ver, ó. Ficamos com essas duas camadas agora. Nossa área de seleção da foto. A gente vai dar um Ctrl E nessas duas camadas. Ctrl E. Agora ficou uma coisa só. Pode ligar a camada principal lá de novo. E o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Se quiser até pintar essa camada aqui para saber que é a de cor, tá? Dá um Color Overlay aqui, ó. Ficou bem destacado, agora tu sabe. Rasteriza ela também. Agora tu sabe que essa aqui é a área da foto. Pronto, gente. Agora é largar a foto aqui dentro, tá? Vou pegar uma foto que eu já tinha aqui. Vou dar um Ctrl C nela. Vou largar aqui dentro. Ctrl V. Ela vem grande, tamanho original. E a gente reduz e encaixa ela lá dentro da nossa moldura. Ajusta aqui, ajusta ali. Vamos ajustar essa perspectiva aqui. Ajusta a outra perspectiva superior. Certo? Ok, bota um pouquinho para baixo. É isso aí. Está ajustada a perspectiva, Enter. Nessa camada da foto, clica com o direito do mouse. Create Clipping Mask. Cria uma máscara. E tá aí, ó, ela ficou por cima só da área de seleção que a gente criou. Ó, ela está aplicada lá. Gente, é isso aí, tá? É praticamente isso. E aí agora, o que eu falei para você sobre criar uma parte da moldura só com a sombra, ó. Liga e desliga a sombra. O que está acontecendo aqui? A sombra está sobrepondo áreas que ela não deveria. Até aparece, mas ela não aparece tão forte assim. Então, aqui, pelo lado de dentro da moldura, isso está acontecendo. Deixa eu pegar o brush aqui da borrachinha, botar o mínimo do hard. Vamos botar uma opacidade aqui menor, aqui uns 70%. E vamos diminuir essa sombra aqui, ó. Essa sombra do lado de dentro da moldura aqui não existe forte assim, tá? Não é assim que funciona. Então vamos apagar isso aqui, boa parte, vamos deixar só um pouco. Vamos ver como é que ficou. Ó, ela ainda tem, mas tem pouco. Desse lado também, vamos apagar desse lado aqui. Ficou aparecendo sombra. Ok. E o lado de lá, mesma coisa. Até a parte de cima dela, ó. A parte de cima dela também não aparece sombra desse jeito. Essa área interna da moldura, na prática, não gera tudo isso de sombra. Porém, quando tu aplica a sombra dentro do Photoshop, tu cria uma sombra artificial, ela acaba gerando essa sombra aqui. É muito forte. Então tem que dar uma corrigida nisso para não ficar fake, né, tua simulação, certo? Ó, agora a sombra está mais justa, só do lado de fora. Liga, desliga. Tá bom? É um ajuste manual, pessoal. Vocês podem fazer como vocês acharem que fica mais próximo do que vocês buscam. Falta o que aqui? Um reflexo, né? Falta só um reflexo. Vamos buscar ele aqui, ó. Tem uma camada de reflexo. A gente arrasta ele lá para baixo. Também vira um clip masking. Porém, é um clip masking que tem que ficar por cima da imagem, certo? Porque agora tu vai ajustar o modo de opacidade. Tira do normal. Vamos usar aqui um soft light, tá? Que é bem fraquinho. Baixa a opacidade dele. Vamos botar aqui uns 25 aqui, 24 de opacidade, ó. Já temos um reflexo aqui, tá? Bem sutil. Também tu que escolhe a intensidade do reflexo, que é simular para o teu vidro. E é isso, gente. A simulação ficou assim, tá? Ficou bem legal, material bem realista. Isso que eu queria mostrar para vocês, né, as possibilidades e como que a gente pode trabalhar aqui com essas camadas e com essas molduras e os ajustes que a gente precisa fazer, né, pensando sempre na direção da luz, de onde entra, de onde incide aqui na moldura, né, esses ajustes de perspectiva na parede que são necessários serem feitos, sombra, joga a foto ali para dentro e está feito a tua simulação. Certo, gente? Obrigado. Agora das próximas novidades aí. Valeu por ter assistido até o final.